Deus está agindo. Vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11. Nós vamos ler 6 versículos de um texto muito explorado e conhecido pelos irmãos. Capítulo 11, versículo 1 até o versículo de número 6. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1 até o versículo 6. Abra sua Bíblia aí, por favor. Diz assim a palavra do Senhor, o texto sagrado. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Até aqui, até esse verso. Pai, nós mais uma vez falamos com o Senhor nesta noite. Agora, Senhor, diante da Tua palavra, que é perfeita, Senhor, poderosa e com autoridade que o Senhor a tem dado. Ministra nos nossos corações, eu te peço mais uma vez. Fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é verdade que eu já falei nesse texto algumas vezes, e agora recentemente aqui, salvo engano, Iris, numa quinta-feira dessas 2 para trás, também caminhou pelas páginas aqui do capítulo 11 de João. Mas nessa noite, irmãos, eu quero falar sobre esse texto com uma visão, um enfoque que eu ainda não falei. Eu nunca passei por esse texto, eu nunca preguei nesse texto, eu nunca falei sobre esse texto com a visão que eu quero falar, que eu quero ministrar nessa noite aos irmãos, porque a visão que o Senhor falou no meu coração, eu quero ministrar aos irmãos nesse texto sob a perspectiva de Marta e Maria. Eu quero falar sobre a perspectiva das irmãs nesse texto, porque nós falamos do milagre realizado, nós falamos do poder de Jesus ressuscitando Lázaro, e ele ressuscitou. Mas quando eu passei por esse texto hoje, irmãos, o Espírito do Senhor alçou no meu coração e me fez pensar nesse texto sob uma outra perspectiva, a perspectiva das irmãs, de Marta e Maria, já que Lázaro estava muito enfermo, possivelmente inconsciente. A Bíblia diz que essa família era uma família muito querida para Jesus. Apenas para a gente introduzir esse assunto, eu preguei aqui alguns anos atrás, Betânia, um lugar onde Jesus gostava de estar. Essa família morava numa aldeiazinha chamada Betânia, pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém. Era o ponto de Jesus, era o lugar onde Jesus parava todas as vezes que ele ia para Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus trafegava muito entre a Galileia e a Judéia. Jesus passava muito por Cafarnaum, por Betsaida. Jesus saiu lá da região de Naim. Então Jesus trafegava muito na Galileia e também ia muito para a Judéia, onde estava Jerusalém, a capital, centro do poder político, onde estava o templo. Quando Jesus estava na Galileia, Cafarnaum era a base dele, a casa de Pedro, onde morava Pedro com a família, inclusive a sogra. Mas quando Jesus ia para a Judéia, Betânia, a casa de Marta, Maria e Lázaro, era o lugar onde Jesus ficava. Todas as vezes nós vamos encontrar Jesus
chegando em Betânia, comendo em Betânia, almoçando em Betânia, jantando em Betânia, descansando em Betânia, orando em Betânia, estando em Betânia. Então Betânia é nossa conhecida. Essa aldeiazinha chamada Betânia, essa cidadezinha, ficava na região da Judéia, pertinho de Jerusalém. Jesus passava em Betânia porque lá estava esta família, que a Bíblia diz que ele amava muito. Era uma família de 3 irmãos. Marta, possivelmente a dona da casa, Maria, sua irmã, e Lázaro, seu irmão. Jesus gostava de estar em Betânia. Jesus amava estar em Betânia, porque todas as vezes que ele chegava em Betânia, ele era bem recebido a qualquer hora do dia ou da noite. A qualquer momento que Jesus passasse por Betânia, tinha uma casa com a porta aberta para ele, que era a casa desses irmãos. Marta era aquela que os servia, preparava comida quente, preparava o banho da hora, preparava o melhor para o Senhor. Então Marta tinha o espírito servidor. Marta é aquela que servia, que tinha prazer em servir o mestre. Maria era aquela que o adorava. Todas as vezes que ela encontrava Jesus, a Bíblia diz que ela se lançava aos pés do Senhor e conversava com ele, aos pés do Senhor. A ponto, vai dizer para nós o escritor, no versículo 2, esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com escabelos. Maria era tão adoradora que a Bíblia diz que ela tinha um unguento, um vaso de nardo, e dentro desse vaso ela tinha um unguento, um perfume raro, que o evangelista vai dar o valor para nós de 300 denários, ou seja, 300 dias de trabalho. Era quase 1 ano de trabalho, custava esse vidro de perfume que Maria guardava. Diz a Bíblia que era um unguento de nardo puro e raro, guardava num vasinho, num vaso de alabastro. Mas ela era tão adoradora, incontrolavelmente adoradora, que ela não teve dúvida. Um dia ela decidiu quebrar e derramar todo esse conteúdo raro sobre Jesus. O que de melhor ela tinha, ela entregou para adorar o Senhor. Marta servia, Maria adorava, e Lázaro, diz a Bíblia, que o amava. Então é por isso que Jesus gostava de Betânia, porque lá tinha essa família que todas as vezes que ele passava, ele era servido, ele era adorado e ele era amado por esses irmãos. Diz a Bíblia, irmãos, que chega um momento em que eles mandam avisar Jesus de um problema que estava acontecendo na casa deles. E esse texto que nós lemos, nesses 6 versículos, e eu quero ficar apenas nesses 6 versículos, traz para nós, dá para a gente entender, fazer uma interpretação que não é tão profunda assim, mas dá para a gente entender que era um momento de muita dificuldade para eles. Lázaro era o homem da casa, Marta e Maria, as irmãs, e a Bíblia diz que Lázaro adoeceu, e certamente adoeceu de uma doença que eles não conheciam, porque é possível imaginar que eles tentaram com todos os recursos que eles tinham. É possível imaginar que eles bateram em algumas portas tentando solucionar a questão da doença de Lázaro, e já sem perspectiva, diz a Bíblia, que as irmãs Marta e Maria decidiram avisar Jesus de que Lázaro estava enfermo. E onde estava Jesus nessa hora? Se você voltar no texto um pouquinho, no capítulo 10, não precisa fazer isso agora, passa lá na sua casa, mas você vai perceber que em um momentinho antes, um pouco tempo antes, Jesus estava em Jerusalém. Ele estava no templo. Capítulo 10 vai dizer para nós que Jesus estava no templo. Ora, se Betânia ficava 3 quilômetros de Jerusalém, era uma caminhadinha rápida até Betânia, e Jesus teria chegado lá. Acontece que um acontecimento, não é? Algo que eles não esperavam aconteceu. Jesus começou a ser ameaçado por aqueles homens do templo, e ele precisou se retirar de Jerusalém, diz a Bíblia, para dar além do Jordão.
ele foi para o deserto, ele se afastou um pouco mais de Jerusalém, e acredita-se que Jesus estava nesse momento mais ou menos 40 quilômetros de Betânia. Ele se afastou, e quando elas mandam avisar Jesus, Jesus estava neste lugar, da além do Jordão. A verdade é que quando Lázaro começa a piorar, diz o texto que as duas irmãs chamam um mensageiro e manda avisar Jesus que Lázaro estava enfermo. Eu disse aqui que a narrativa do evangelista, que é João, que possivelmente estava com Jesus quando ele recebe a notícia, traz um detalhe importante para nós, para que a gente pudesse pensar nesta noite. Versículo 2, na narrativa o evangelista diz: esta Maria, cujo irmão estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Ou seja, João estava valorizando essa pessoa, essa mulher chamada Maria, dizendo: não foi um aviso qualquer, era uma pessoa que Jesus conhecia muito bem, ele sabia de quem se tratava. Ele traz esse detalhe para nós, meio que entre parênteses, para que a gente pudesse pensar que Jesus recebeu um pedido de alguém que lhe era muito querido. A Maria, aquela, diz o evangelista, que derrubou, que derramou tudo que ela tinha nos pés do Senhor. O texto vai dizer para nós que a notícia chega até Jesus. O pedido chegou até ele, o clamor chegou até ele, a oração chegou até ele. Às vezes as pessoas me dizem, e eu disse aqui: pastor, eu não sei se ele está ouvindo a minha oração, então eu já quero começar a te responder na mensagem. Está ouvindo, está ouvindo, porque a Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados, antes estão abertos para poder ouvir. Assim como esse pedido, essa notícia chegou até Jesus, o evangelista vai dizer para nós no versículo 3, que a notícia chega até Jesus. Então chegou o pedido para ele. Como que chegou a notícia? Pense nos detalhes comigo, irmãos, nessa noite. Pense nos detalhes. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, versículo 3 diz assim, que o mensageiro, aquele que foi levar a notícia, disse: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Não foi por acaso que isso foi colocado aqui. Quando João narra esse episódio, não existe nada que esteja sobrando na Bíblia que foi colocado ao vento. Foi colocado para que a gente pensasse o contexto que isso envolvia. Então ele começa dizendo: a Maria é aquela que derramou o vaso nos pés dele. O mensageiro chegou para ele e disse: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. De novo, era um pedido de alguém que Jesus conhecia muito bem. Era muito caro aqueles irmãos para ele. Era uma família que ele de fato amava. E João reforça isso aqui: Senhor, está enfermo aquele a quem tu amas. Mas me chama a atenção, porque o mensageiro deu a notícia, mas não teve pedido. Marta e Maria, quando decidiram mandar alguém até Jesus, elas não mandaram um bilhete ou uma carta para Jesus: Senhor, aqui é Marta e Maria, irmã de Lázaro, aquele a quem tu amas. Senhor, já batemos em todas as portas. Ele começou com uma febrinha que virou uma febrona, e os médicos já não sabem mais o que fazer. Já gastamos o que a gente tinha aqui, não tem mais jeito. Hoje de manhã nós recebemos um laudo que o médico desenganou e disse: não tem mais o que fazer, leva para casa. Senhor, nós estamos desesperadas. Jesus, por favor, faça alguma coisa, corra, venha o mais rápido que o Senhor puder. Não teve um relatório assim. Marta e Maria chamou um mensageiro, deve ter pago para ele correr até onde Jesus estava. Acredita-se que era 2 dias de caminho.
40 quilômetros, aproximadamente 20 quilômetros por dia andava, 2 dias de caminho, e elas reúnem o que elas tinham, pagam o mensageiro e diz: por favor, vá até Jesus, ele está para lá do Jordão, além do Jordão, e diga assim para ele: Senhor, está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas. Só, e volta para trás correndo. E assim ele fez. A Bíblia vai dizer para nós que Jesus recebe essa notícia. Eu fico imaginando o moço chegando e dizendo: Senhor, eu estou vindo da parte de Marta e Maria, e elas pediram para dizer para o Senhor que está enfermo Lázaro, aquele a quem tu amas. E ficou esperando a reação de Jesus. E a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 4, que Jesus, ao receber a notícia, está aí na sua Bíblia? Está aí? Está assim, vida? Ao receber a notícia, ou seja, quando Jesus recebe a notícia, eu quero crer que ele recebeu a notícia de quem? Do mensageiro. Então, quando ele recebe a notícia, ele fala alguma coisa. O mensageiro ficou esperando. E a Bíblia diz: ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para a morte. Essa foi a notícia que o mensageiro recebeu quando ele entregou. Jesus disse para quem? Disse para quem quisesse ouvir, mas disse também para o mensageiro. Porque se ele expressou, se ele liberou essa palavra ao receber a notícia, eu entendo que o homem que prestou a mensagem ainda estava lá. E foi essa notícia que ele levou de volta, Silas. Foi essa notícia, essa palavra que ele recebeu de Jesus, que ele levou de volta para as irmãs. Que palavra, pastor? Essa enfermidade, disse Jesus, não é para a morte, e sim para a glória de Deus. 2 dias de ida, 2 dias de volta. Quando ele chega e vai dar notícia para as irmãs, se a gente fizer conta, a gente vai ver que Lázaro morreu naquele mesmo dia. Hein, Daiane? Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte. O homem saiu correndo, chegou diante de Marta e Maria. Ela disse: entregou a mensagem para o mestre? Entreguei. Foi para ele pessoalmente? Foi para ele pessoalmente. E o que ele disse? Ele disse que essa enfermidade não é para a morte. Oh, que alívio, irmãos! Oh, que alívio! Parece a gente, quando nós estamos passando por um momento de aflição ou de dificuldade, e a gente vem num culto como esse, e o Senhor ministra nos nossos corações uma palavra, mas é uma palavra tão boa, que nos enche de esperança, que nos enche de força, e a gente sai daqui no domingo acreditando: uau, Deus vai mudar a realidade, Deus vai virar isso de ponta cabeça, Deus vai virar a minha vida do avesso. Mas Deus respondeu hoje para mim, dentro do quadro, dentro da minha situação. Já aconteceu isso com algum dos irmãos aqui? Alguém já passou essa experiência de ser ministrado na igreja? Algo que você estava precisando e buscando, e o Senhor na palavra ministrar o seu coração? Se já, deixa eu ver. Uau! Quase todo mundo. E assim mesmo. E aí a gente vai embora com aquela palavra. Só que chega segunda-feira, ainda não solucionou. E a gente espera que na terça o quadro mude, mas não muda. E a gente espera que na quarta ou na quinta: Senhor, o Senhor falou comigo domingo. Mas aí não muda, irmãos. E na sexta, a gente já está: será que foi o Senhor mesmo? E aí vem aqui na sala pastoral e me diz: eu estou cansado. Entende por que as pessoas me dizem: pastor, eu estou cansado? Estou cansado porque Deus falou. Não tem jeito de não ser Deus, porque falou dentro do quadro.
E a esperança vai demorando e vai enfraquecendo o coração. Quando elas receberam a resposta de Jesus, que era tudo que elas queriam, e a resposta foi: essa enfermidade não é para a morte. Ô queridos, o que você entende? O que eu entendo? Que o meu irmão não vai morrer, não é não? Hein, Rafa? Ele não vai morrer. Jesus mandou falar que essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se estabeleça através dele. Só que, segundo o cálculo que eu fiz aqui, irmãos, é possível que naquele mesmo dia Lázaro morreu. E aí? E aí, como conciliar? Como conciliar essa notícia? Como conciliar essa palavra? Porque a Bíblia vai dizer para nós, no versículo 6, no versículo 5, ainda tem uma informação importante, que João faz questão de registrar para nós. Ele diz: ora, amava Jesus a Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Então ele frisa ainda, ele amava os três. Mas Jesus manda a notícia, cara, mas continua onde ele estava. E a hora que os mensageiros chegam lá, a hora que o mensageiro chega, depois de 2 dias correndo para levar a notícia, e elas recebem a notícia e diz: pronto, a qualquer momento meu irmão vai levantar da cama, vai pedir uma sopinha, nós vamos fazer aqui um ensopado para ele, alguma coisa mais forte para ele comer. A qualquer momento Lázaro vai levantar para o trabalho e vai para a lida. Mas a verdade que é proporcionalmente inverso à palavra de Jesus. Lázaro vai piorando, piorando, piorando. Isso me faz pensar, irmãos, que às vezes uma situação complicada na nossa vida, que a gente acha que já está muito complicada, ainda pode piorar mais. Pastor, misericórdia, o senhor está pregando hoje aqui, mas é a palavra de Deus para o seu coração. Porque às vezes a gente sente assim, como se Deus não escutasse mais nada, como se Deus não visse mais nada. A notícia foi: vai mudar o quadro. Ele disse que não vai morrer. E elas vão olhando para Lázaro e vai acompanhando. A vida se esvaindo do corpo de Lázaro, indo embora do corpo de Lázaro. Ah, queridos, eu olho para esse texto, eu fico imaginando o que passou, irmão João, na cabeça dessas irmãs de Marta e Maria. O que será que passou na cabeça delas? Como conciliar a fé no Senhor? Como conciliar essa fidelidade? Como conciliar tudo aquilo que elas viram Jesus fazer, que elas ouviram que Jesus fazia? Como conciliar esse amor que ele dizia ter? Todas as vezes que ele estava em Betânia, na casa delas, certamente Jesus dizia para elas: eu amo vocês, Marta, eu amo você, eu te amo, Maria, Lázaro, eu te amo, meu irmão, eu amo você. Como conciliar, se no momento que elas mais esperavam, no momento que elas mais dependiam, que elas mais precisavam, o mestre não veio? Ele não veio. Será que ele errou na informação? Será que o mensageiro se confundiu? Será que a notícia era: essa enfermidade é para a morte, não adianta eu ir, que ele vai morrer mesmo? Mas se fosse assim, pelo menos para o funeral ele deveria ter chegado, porque ele disse que amava tanto. E elas olhando para o Lázaro e vendo Lázaro definhando. A Bíblia vai dizer para nós, no versículo 6: quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. 2 dias. A cabeça dessas irmãs
Se elas fossem fazer um atendimento pastoral, acho que elas iam dizer: pastor, eu estou cansada de esperar. Estou cansada de esperar Jesus, ele não veio. Ele mandou a notícia com sinal trocado. Chegou uma mensagem com sinal trocado para nós. A gente esperava, melhora e foi só piora. Irmãos, a fé de Marta e Maria, eu não tenho dúvida que vacilou muito naquele momento. Assim como a minha vacila, assim como a sua às vezes vacila. A fé de Marta e Maria vacilou, porque a gente não consegue conciliar na nossa cabeça uma palavra liberada, uma palavra ministrada, algo que o Senhor falou aos nossos corações, e parecia real, palpável, dentro daquele quadro que só a gente sabia, só que não está acontecendo. Não começou a acontecer. Os sinais são trocados. Ao invés de melhorar, parece que está piorando. E a fé vacila. Eu creio, irmãos, que essas irmãs passaram por 3 grandes provas. Pelo menos por 3 grandes provas. O primeiro, silêncio de Jesus. Na hora que elas mais precisavam ouvir a voz dele, a voz do Consolador, a voz dele falando alguma coisa, silenciou. Silenciou. Cadê a voz do Nazareno? Cadê a voz do Rabi que acalma a tempestade e acalma o mar? Cadê? Cadê a voz do Senhor trazendo consolo, conforto, naquele momento que a gente mais espera e mais precisa da voz dele? Essa talvez seja a primeira da grande prova deles. O silêncio de Deus. A segunda é exatamente a ausência dele na hora que elas mais precisavam. Ainda que fosse para chorar com elas, ainda que fosse para abraçar essas irmãs, elas não sentiram a presença dele. Elas não sentiram a presença do Mestre, que acalma, que conforta, que consola. Às vezes nós não sentimos a presença dele, e a gente tem dúvida de que ele está com a gente mesmo. Ou eu estou pregando para mim também. Às vezes a gente não sente a presença dele. Além de silenciar, a gente não tem mais a certeza de que ele está andando do nosso lado, de que ele senta no banco do carro, de que ele deita do nosso lado na cama, de que ele caminha conosco, de que ele se levanta conosco. A ausência do Senhor é sentida e percebida. E a terceira grande prova, talvez, foi na demora em chegar. Porque é verdade que ele chegou, mas quando ele chegou, diz a Bíblia, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. 4 dias. Houve a notícia. Se demora 2 dias no lugar, depois são 2 dias de caminhada. Por isso que eu acredito que Lázaro tenha morrido no dia que o mensageiro chegou. E quando Jesus chega, Marta vai ao encontro dele e diz: Senhor, já são 4 dias que o meu irmão foi sepultado. Se o Senhor estivesse aqui, Senhor, onde o Senhor estava? Onde o Senhor estava quando nós chamamos? Onde o Senhor estava quando nós clamamos pelo Senhor? Silêncio. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Silêncio para Marta, silêncio para Maria. E quando ele chega, a impressão que dava é que estava tudo perdido. Por isso que eu quis pregar nessa noite sob a perspectiva dessas irmãs. Porque esses 2 dias podem ser 2 meses para você, 2 anos para você,
5 anos, 1 ano, não sei. Mas Ele está silenciando. Você não ouve a voz, não sente a presença, e a sensação é de que está tudo indo embora. Ô irmãos, Deus falou comigo de uma forma tão forte nessa tarde. E Ele sabe que nós sentimos isso. Ele sabe que muitas vezes nós passamos por esses momentos onde a gente pensa que não adianta mais, e que a gente diz: está cansado, estou cansado, Senhor, eu estou cansado de esperar, estou cansado de orar e não ver resultado, eu estou cansado, Senhor, de clamar e não sentir mais a Tua presença. Eu já não sei se o Senhor está me ouvindo mais. Imagina esses 2 dias, e a gente é ministrado aqui, e vai embora às vezes animado, e a palavra vai tocando, e vai tocando, e vai tocando, mas o tempo passa e parece que segue na mesma, nada está acontecendo. Silêncio. Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando em seu favor, no silêncio dEle. Deus está trabalhando. Às vezes nós clamamos, nós oramos, nós pedimos aqui em Betânia, e Jesus está além do Jordão. Ele está tão longe, nós estamos clamando aqui, e Ele está tão longe, a gente pensa: Ele não está ouvindo mais, Ele não está me ouvindo mais. Parece que a gente grita no vazio para ninguém, um grito desesperado que não tem efeito, ninguém nos ouve, nada acontece. Há uma expressão do profeta Abacuque que me vem à mente, capítulo 1, salvo engano, versículo 2 do profeta Abacuque, que ele diz: até quando, Senhor? Até quando eu clamarei e Tu não me escutarás? É uma expressão da alma, do fundo da alma do profeta. E tem alguém aqui que está falando para o Senhor dessa forma: até quando, Senhor? Até quando? Silêncio. Silêncio, silêncio, irmãos. Jó estava num silêncio profundo de Deus. O céu cerrou, e ele não sabia o que estava acontecendo com ele, nem porquê. José ficou 2 anos numa cova, preso, sem saber porquê. Silêncio, silêncio, silêncio de Deus. Abraão espera 25 anos sem saber porquê. Moisés fica 40 anos num deserto sem saber porquê. Mas é no silêncio que Deus trabalha. É no silêncio que o Senhor faz. A Bíblia diz que Jesus chega, e eu vou terminar essa mensagem. Ele diz: Marta, me leve até onde vocês puseram Lázaro. Eu sei que essa parte você conhece. E a Bíblia diz que Jesus ressuscita Lázaro. Mas antes, eu quero que você pense comigo, porque é muito importante o que sucede, o que acontece. 4 dias depois, Lázaro já estava sepultado, em decomposição. 4 dias depois, Jesus se apresenta. Todo mundo pensando que não tinha mais o que fazer. E Jesus ousa a fazer um pedido estranho, para dizer o mínimo. Ele diz: remova a pedra que está na porta do túmulo. No primeiro momento, as irmãs, a família, os familiares disseram: Senhor, não dá mais, já cheira mal, são 4 dias. Mas diante da insistência de Jesus, alguns interpretaram aquela situação como dizendo: Ele amava tanto este homem,
Ele está querendo despedir-se de Lázaro uma única vez e a última vez. A Bíblia diz que Jesus chora diante daquele quadro. E ele insiste e diz: tira a pedra. Tira a pedra. E as irmãs, depois de resistirem, porque não era comum, não era o pedido esperado. Ora, se ele quisesse ter se despedido de Lázaro, que chegasse antes. Mas depois de 4 dias sepultados, vai mexer a pedra? Para quê? Mas elas decidem rolar a pedra. Detalhe: Jesus não disse para elas: tire a pedra, porque eu vou ressuscitar Lázaro. Não disse. Se você vai ler, e se você ler o texto, você vai encontrar o tempo todo Jesus dizendo no 39: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Jesus disse: Marta, você não te disse se creres verás a glória de Deus? Tira a pedra. Mas ele não disse: tira a pedra, porque eu vou trazer o seu irmão à vida de novo. Ele insiste com elas, e elas decidem ceder. E quando elas tiram a pedra, a Bíblia diz que Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Eu quero concluir essa mensagem nesta noite dizendo para você que é no silêncio que Deus está trabalhando na sua vida, dizendo para você que se Deus tem ministrado ao seu coração aqui ou em qualquer outro lugar, pelo menos uma palavra, uma única vez, uma palavra que seja de Deus, espera, porque Deus garante a palavra dele. Não desista, não desanime e não desista de acreditar. Quero concluir essa mensagem dizendo para você que nesse processo da bênção existe algo que você precisa fazer, que é tirar essa pedra, que é mover essa pedra. Parece estranho, parece loucura, parece que não vai dar certo, parece que não tem como funcionar, parece que já não é hora mais, parece que não tem jeito mais. Mas Jesus diz: tira a pedra, porque tirar a pedra é o que eu e você podemos fazer. Mas ressuscitar Lázaro, só Jesus pode ressuscitar. Talvez você está diante de uma encruzilhada, de um momento decisivo na sua vida, e é estranho o que precisa ser feito, não é familiar, não está no seu controle, você não se imaginava fazer, mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer que isso é o seu mover de pedra, porque nada está perdido. Ele quem vai ressuscitar o seu sonho, a sua esperança, o que você tem colocado diante dele, a sua vida com Deus, a sua família, na sua área profissional. É Ele que move em direção daquilo que precisa ser feito. Talvez a gente ache: já passou, já era. Silêncio. Deus está trabalhando por você. Fique de pé. Já está na hora de terminar. Eu quero terminar esse culto nesta noite orando por você. Sob a perspectiva de Marta e Maria, não tinha mais nada a ser feito. Sob a perspectiva do céu, ele ainda não tinha nem começado a fazer. Ei, sob a perspectiva do céu, ele ainda não tinha nem começado a fazer. E é assim que ele vai fazer, é assim que ele vai agir na sua vida. Está tudo em silêncio. Fala no vazio, ora no vazio. Parece, mas o Senhor está ouvindo a sua voz, o Senhor está ouvindo a sua oração, está ouvindo o seu clamor.
Ele conhece o seu limite, Ele sabe até onde você vai. Não deu certo ainda, não aconteceu ainda. Move essa pedra. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração nesta noite. Deixa o Espírito do Senhor mergulhar fundo. Abra o seu coração, deixa o Senhor te levar a águas profundas, para que você compreenda esta mensagem. Silêncio. Deus está trabalhando por você. Não tem nada perdido. Nada. Feche seus olhos, vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor.